pouquinho sobre revisão sistemática de literatura, né? Eu acredito que já seja um assunto que alguns de vocês já têm debatido, né? Tem sido, assim, o último burburinho das pesquisas, pelo menos no DADM. Então, trabalho muito com a professora Ana Regina, já fiz meu trabalho de graduação, não, de pós-graduação com ela, tanto para a dissertação como alguns artigos voltados para a elaboração da revisão sistemática de literatura, e vejo que alguns colegas que ainda estão pela universidade, né, que a gente vai conhecendo, porque eu participo de alguns grupos de pesquisa da universidade, também continuam dentro dessa proposta, né? Então, é o assunto que está em alta, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele hoje. Mas, antes de tudo, a gente precisa entender o nosso papel um pouquinho, né? O papel do pesquisador que a gente tem, o porquê que a gente precisa recorrer a essas revisões. Então, para começar, a gente já começa afirmando que a pesquisa ela é muito presente na nossa realidade. Todas as nossas atividades, nós fazemos pesquisas. De fato, estamos aqui chegando no final do mês com as atividades comerciais da Black Friday e a gente faz pesquisa, um tipo de pesquisa não científica, mas a gente faz pesquisa também, né? A gente procura um item no aplicativo X, compara preço. É um processo um pouquinho semelhante ao que a gente faz dentro dos laboratórios da universidade. Então, a pesquisa está presente em todos os espaços da nossa vida. Logo, podemos dizer que todos aqui pesquisamos. Se a gente não pesquisa com uma pesquisa aplicada, para ir para um evento, para uma revista científica, a gente pesquisa para a nossa vida. Né? Então, a gente pesquisa o celular que tem a melhor configuração e que vai estar mais barato, qual o melhor tempo de compra, mas a gente também pesquisa, no nosso caso aqui da universidade, a gente vai pesquisar as organizações. E aí a gente começa a entender que essa pesquisa ela pode ter dois níveis, o nível pessoal e o nível acadêmico. Né? A nível pessoal, são coisas que a gente traz para o nosso cotidiano, para as nossas rotinas, e em nível acadêmico, a gente vai olhar uma pesquisa muito mais estruturada, né? Uma pesquisa fundamentada, muitas vezes analisada por processos rigorosíssimos, né? E que precisa desse momento de divulgação. Então, para ela ser divulgada, ela tem que passar por um rigor. Então, a pesquisa acadêmica tem como premissa básica esse rigor científico, ou seja, a gente precisa ter a fundamentação de conteúdo. Só um minuto, gente. Home office, desculpa. Então, como eu vinha falando com vocês, a pesquisa acadêmica vai exigir esse rigor, né? O rigor da fundamentação para que essa pesquisa aconteça, o rigor da coleta de dados e também da sua interpretação, até o ponto de você escolher o canal que você vai veicular o seu conteúdo, seja dentro de uma revista científica ou seja dentro de um evento para socializar esse conhecimento, né? Eventos os quais estamos com saudade. Espero que 2022 a nossa vida presencial comece a acontecer novamente, mas é um meio de socializar esses resultados. Então, com esse rigor que a gente fala, a gente precisa sistematizar dados. Não basta ter algo bruto, né? A gente precisa dar sentido a esse dado. Se a gente for para o conceito mesmo do que é dado, do que é informação e do conhecimento, a gente vai entender que muitas vezes a gente apenas pega os dados, recolhe e tenta jogar em algum texto, mas a gente precisa sistematizar. E para sistematizar, a gente precisa acrescentar processos que vão dar credibilidade a esse processo de pesquisa e desenvolvimento. Então, os softwares, né, os sistemas, eles podem ser aliados. Na verdade, eles são grandes aliados, né? Às vezes a gente se assusta, um tal de um SPSS aí, que eu tenho um certo amigo que está aqui nessa palestra, que trabalha muito bem com ele, faz cada medo. Mas a partir do momento que você domina esse bichinho, ele começa a trazer contribuições. Então, a gente já começa a entender que a gente pesquisa, que é necessário ter o rigor acadêmico, né, para poder sistematizar esses dados com qualidade, e que os softwares, né, os programas, os sistemas de internet, eles são avaliados, são aliados, né, para que a gente possa sistematizar os dados com qualidade da melhor maneira possível. Então, já entendemos essas três coisinhas, agora a gente começa a falar sobre o porquê a gente precisa elaborar uma revisão sistemática de literatura. Por quê? Que está na moda? É óbvio que não, que ninguém vai querer passar meses trabalhando por causa de uma modinha. É porque, realmente, a revisão sistemática de literatura, ela traz uma qualidade muito maior ao teu processo de pesquisa. Dependendo da tua pergunta, dependendo do teu processo, você vai ter uma fundamentação muito maior, uma
robustez muito maior da tua discussão e da tua coleta de dados. Então, a gente já começa entendendo que uma revisão sistemática de literatura pode trazer qualidade para o teu processo de coleta de dados. No segundo momento, a gente pode se munir e criar, a gente pode entender que a gente pode criar marcos teóricos para a nossa pesquisa, ou seja, minha dissertação foi sobre sustentabilidade no terceiro setor. Eu queria saber como é que as organizações elas conseguiriam se manter. Quando eu comecei a pesquisar, eu vi que tinha gente de Portugal falando, eu vi que tinha gente da Suíça falando, mas eu não entendi em que pé estava essa discussão. Então, quando eu estabeleci um tempo e disse, olha, gente, eu quero saber o que é que o pessoal está falando de hoje, até 10 anos lá atrás, eu criei um marco para dizer, a partir de agora, você, quando for criar suas pesquisas, meu trabalho ele vai ter que ser o seu passeio, para que você possa entender que eu sistematizei essas informações e que eu estou dizendo aqui, ó, resumir o que fulano disse em 2008, 2009, 2010. Então, a revisão sistemática de literatura ela também vai funcionar como esse marco temporal do conhecimento. A partir de tal momento, a gente já tem certos limites, certas percepções sobre essa temática. Então, a gente começa a entender que a revisão sistemática tem essa propriedade para nos oferecer. E aí, a partir disso, os materiais que a gente consulta para elaborar as oficinas e para poder criar a revisão sistemática, eles trazem essas 4 razões por que a gente deve elaborar essa revisão sistemática de literatura. A primeira delas é resumir as evidências que são existentes de acordo com método, técnica, tecnologia ou uma temática específica. Então, fala um pouquinho do que eu falei, né, de pegar essas evidências e reunir unicamente um conteúdo temático. O outro ponto é que você, a partir do momento que você vê essas evidências, você consegue identificar algumas lacunas na pesquisa. E aí você faz, eu pesquisei, eu entendi tal tema, eu entendi que a gente está falando sobre subtema A, B, C e D, mas eu estou sentindo isso daqui, ó, está faltando essa pontinha aqui. Então, eu identifiquei um vazio, né? E aí eu posso dizer o quê? Já que eu identifiquei um vazio, a minha oportunidade de pesquisa pode encaminhar por este lado. Eu posso colocar meus trabalhos e meus projetos aproveitando esses gaps teóricos. Então, quando a gente identifica essas lacunas atuais, a gente consegue também sugerir áreas para que a gente consiga investigar mais profundamente uma temática. Por exemplo, vou trazer o fogo, né, para a minha sardinha mais uma vez. Falei sobre o terceiro setor. Eu já sabia que a gente ia falar sobre sustentabilidade financeira, sobre competição por recursos, gestão do conhecimento, que tinha muito a ver em relação à sustentabilidade, mas uma das coisas que eu não tinha pensado que apareceria e que apareceu foi a questão de inovação e tecnologia, a questão de processos tecnológicos, sistemas de gerenciamento de informações dentro dessas áreas. Então, veja, estava falando sobre sustentabilidade no terceiro setor, que era o tema maior e encontrei um vazio. Se eu quiser continuar no tema, eu já sei que aqui vai ser uma boa oportunidade de publicação. Então, a gente já identifica essas lacunas para que a gente possa continuar os estudos, né, e aprofundar essas investigações. Mais para frente, a gente entende que a revisão sistemática, né, quando você faz esse processo de sistematização dos dados, ela vai te dar uma estrutura muito maior para que você consiga se posicionar de maneira adequada em relação às temáticas de pesquisa, né, os novos temas de pesquisa. Então, você consegue se posicionar, entender que a partir dessa minha pesquisa, eu sei quais são as afirmativas, eu sei quais são as divergências, eu sei quais são os conflitos entre os temas. Então, eu consigo ter uma estrutura que eu possa me posicionar e dizer, ó, vou seguir essa vertente ou vou seguir outra para evitar um certo conflito temático aí. Mas a gente tem essa estrutura de posicionamento. E aí também a gente pode, né, examinar até que ponto essas evidências que a gente vai encontrar dentro da pesquisa, dentro de toda a estrutura, elas vão apoiar ou elas vão contradizer as minhas hipóteses. Então, posso ter feito, para quem faz aí pesquisa quant, trabalha com hipóteses, posso ter chegado a um nível X e dizer, eita, minha teoria tem nada a ver com o que eu quis. Ou então, minha prática aqui, meu estudo prático, ele não vai casar com aquilo que eu estou pesquisando. Ou vai afirmar, e eu posso dizer, olha, meu estudo ele tem valor, ele tem relevância, porque ele se apoia nisso e nisso e nisso. A teoria já me mostrou. Então, essa evidência empírica pode ser apoiada a partir desse processo de elaboração da revisão sistemática de literatura. Ou até mesmo você pode ter outras hipóteses. Vai que a gente está pesquisando, mesmo com todo o processo de bases,
mesmo com todo o caminho, a gente está pesquisando uma temática X e a gente vê, olha, isso daqui já foi alcançado por fulano e companhia, né? Todos os grupos de pesquisa. Eu posso gerar outros meios, outros caminhos, outras possibilidades. Então, essas aqui, gente, que eu falei para vocês, são apenas algumas das razões básicas de a gente trabalhar com revisão sistemática de literatura. E aí, mais para frente, isso, Eduardo já colocou aqui, ó, muito útil para fundamentar as hipóteses, justamente, ou até mesmo para discordar, né, para mudar os rumos da pesquisa, muito útil mesmo. E aqui, gente, estão as etapas dessa revisão sistemática de literatura, né? Ela tem 3 etapas básicas, eu reuni aqui dentro dessa imagem para a gente entender o que basicamente a primeira parte é a parte de planejamento da revisão, onde os pesquisadores eles vão identificar qual é a necessidade de realizar essa revisão e também eles vão começar a elaborar esse protocolo de revisão, que lá na frente eu vou explicar mais com detalhes o que é esse protocolo. Mas por que é muito importante trabalhar esse primeiro passo? Porque serão identificadas as razões que vão motivar essa necessidade, essa estruturação dessa revisão. Então, você vai planejar para identificar essas necessidades, para ver se realmente é necessário ou se você está fazendo mais do mesmo. E aí, quando você entende, olha, minha revisão vai trazer uma contribuição real, você pode desenvolver o seu protocolo. E o seu protocolo, ele vai representar os passos iniciais, né? As perguntas-chave, as questões, as palavras que você vai estruturar para entregar a sua revisão. O segundo passo é a realização dessa revisão, na qual você já começa a colocar a mão na massa propriamente dita, né? Você faz o planejamento e agora você vai para a prática. E aí você vai identificar a pesquisa, vai entender o porquê que você está pesquisando, você vai selecionar esses estudos, você vai avaliar a qualidade dos estudos que estão participando do teu processo e, além disso, você vai começar a extrair os pequenos pedaços de texto que a gente chama de cotas, né? Os pequenos trechos, para fundamentar todo o teu resultado. E, por fim, você faz a síntese. Então, mais uma vez, trazendo exemplo da dissertação, eu tinha 2 questões específicas. Uma para saber o estado da arte dos últimos 10 anos da minha temática, e outra eu queria saber quais eram as práticas gerenciais. Depois que eu identifiquei minha pesquisa, que eu selecionei esses estudos, avaliei a qualidade e li os artigos todinhos, eu extraí pequenos trechos, que foram as cotas. Com essas cotas, eu fui agrupando de acordo com as temáticas. Então, até uma parte boa que vocês poderiam acrescentar a questão da análise de conteúdo, para que a gente possa analisar, né, as temáticas que são semelhantes ou até as divergentes e entender melhor como é que funciona essas conexões entre temas. Então, eu extraí esses textos, monitorei e, por fim, eu tinha contextos diversos, mas todos os meus trechos eles respondiam às minhas pesquisas iniciais. Então, eu tive 2 pesquisas, 2 textos formados sobre as minhas 2 perguntas temáticas com base nesses trechos que eu iniciei. Então, a partir daquele momento, com aquela pesquisa dos últimos 10 anos, eu poderia dizer que as práticas eram X e o estado da arte dizia a respeito de temas específicos que eu estudei, porque eu utilizei essas cotas para separar esses trechos e poder agrupá-los de acordo com a sua temática. E aí, a parte final, né, a gente sintetiza e vai para os relatórios da revisão, onde você vai fazer uma escrita completa com esses achados. Não é somente sintetizar os dados, mas falar e relatar todo o seu processo. E aí, a parte importante não só de trabalhar com revisão sistemática de literatura, mas com qualquer pesquisa, é você sempre ter um diário de campo. Porque você consegue, por mais que a gente informatize processo, a gente lembre, é muito importante ter um diário de pesquisa. Não precisa ser uma coisa muito elaborada, pode ser seu caderno, né? Você anotar os processos principais, para você saber quantitativo de artigos, para você saber tempos, as premissas iniciais, para você se localizar dentro do que você estuda. Então, escrever esses achados inicialmente, depois transportá-los para um artigo, né, de conteúdo que você consiga entregar ao teu revisor, ele é uma parte muito relevante desse processo. Lembrando que revisão sistemática de literatura é um processo muito, eu não vou falar cansativo, porque não é a palavra certa, nem exaustivo. Ele é um processo que exige muita atenção. E por exigir muita atenção, né, de início, por exemplo, tem gente que faz revisão sistemática com 800, 900 artigos para começar, né, nas primeiras leituras e depois vai diminuindo.
Então, é um processo muito cansativo de necessitar de atenção. Não o cansaço em si, mas o necessitar de atenção. Então, para assegurar a credibilidade, todo esse processo de revisão sistemática ele deve ser realizado por pares. Ou seja, se você vê o nome de alguém dizendo assim, só Natália que fez nessa revisão sistemática, está lá um artigo só com Natália, você começa a desconfiar. Não estou falando sobre a índole desse autor, mas como é um processo muito cansativo e requer atenção, o importante é que aconteça aos pares. Então, é muito mais fácil você acreditar no rigor acadêmico de um artigo que vem em dupla, em trio, do que um artigo que vem sozinho, né? E aí, por exemplo, né, eu e a Lê estamos fazendo esse trabalho de pesquisa. Não quer dizer que eu vou fazer um pedaço e a Lê vai fazer outro. A gente vai ler os mesmos artigos, a gente vai sentar e vai dizer, olha, eu aceito esse, eu rejeito esse. A gente vai debater qual que vai, de fato, somar para a nossa atividade. Então, esse processo é um processo extremamente cooperativo que tem que acontecer em pares, justamente por causa da natureza, não é natureza cansativa, mas que exige um certo tipo de atenção e que você não pode se distrair, porque senão você perde alguma informação muito importante. Então, tem uma parceria, né? Tem um par para poder fazer esse artigo, além de melhorar a tua chance de aceitação, né? Para esse artigo ele ser aceito não somente pelos periódicos, mas pela comunidade acadêmica, porque é um rigor ser essa avaliação por pares, ter essa avaliação por pares. A gente também pensa no processo de dois olhos vão enxergar melhor que um, né? Dois pares de olhos enxergam melhores que um. Um par de cérebros vão pensar melhor que um. Então, a gente vai trabalhando com essa questão de trabalhem por pares. Não somente pela cooperação, que já é importante por si só, né? Não somos ilhas. Desde que eu comecei a minha vida acadêmica, meu primeiro artigo eu escrevi em 2014, junto com a professora Resilda, quando eu era iniciação científica ainda na Rural, fui para o Enapegs levar esse artigo e eu não fiz somente o artigo somente com a professora Resilda. Eu participava de um grupo de pesquisa que juntava com outras universidades, que juntava com outras pessoas. Então, assim, não somos ilhas, precisamos cooperar também. E aí, não é uma dica sobre revisão sistemática de literatura, é uma dica para a vida, não se isole. Mas, voltando para cá, para a nossa temática, a gente precisa realizar algumas considerações. A primeira delas é que o planejamento da revisão sistemática de literatura ele deve dizer esta revisão sistemática de literatura é realmente necessária, né? Ele precisa evidenciar essa necessidade. E aí você vai ter que munir de um embasamento teórico, né? Você vai ter que pesquisar para saber que ela é necessária e que ela é útil para a tua realidade, para a tua temática, para não ser mais uma pesquisa que vai aí inchar e inflar os números de títulos publicados. Então, a gente precisa pesquisar com intencionalidade para ver a utilidade desse produto. E aí, você pesquisar e fazer uma revisão sistemática de literatura exige também que você elabore uma questão de pesquisa que consiga atender às tuas necessidades. Então, o que é que eu quero pesquisar? Onde eu quero pesquisar? Sobre o que eu quero pesquisar? E durante qual tempo eu quero pesquisar? Uma boa pergunta de pesquisa vai responder pelo menos essas 4 perguntas. Então, além de você dizer, olha, essa pesquisa precisa ser útil, a gente precisa responder umas perguntinhas básicas para que essa pergunta de pesquisa seja estruturada e consiga trazer bons resultados para a minha pesquisa. E aí, o outro ponto que a gente precisa entender também é que a realização dessa revisão vai destacar a elaboração de palavras-chave e também de estratégias de busca. Então, dentro desse processo, a gente precisa definir palavras-chave, não é somente fazer a pergunta de pesquisa, mas quais são os termos importantes, quais são as palavras-chave que são importantes, para que quando eu combinar com outras, juntamente com os terminhos, né, de ligação, os terminhos, esqueci o nome do termo, mas são os terminhos que a gente liga um termo com o outro. Quando eu juntar esses termos, eu vou ter um resultado satisfatório ou vai faltar alguma informação vai ser omitida. E aí, a partir disso, eu preciso também avaliar as minhas estratégias de busca. Eu vou utilizar as bases de pesquisa? Vamos utilizar. Mas quais? Por que eu preciso utilizar essas bases de pesquisa? Né? Como é que eu vou fazer essa busca? Então, antes da gente ir propriamente dito para uma revisão, que a gente vai meter a cara no software
olhar uma base, fazer qualquer coisa, a gente precisa da etapa de planejamento. Pesquisa bem planejada não é que ela não vai te cansar, mas ela vai te deixar ciente de todos os processos, ela vai trazer resultados reais. Então, tudo da vida da gente começa no planejamento. Na pesquisa não vai ser diferente. Uma pesquisa bem estruturada, ela começa com esse planejamento bem estruturado para atender essas necessidades. E aí, dentro disso, gente, o que é que eu trago para a prática de vocês? Eu vou, mais uma vez, puxar aquilo que eu fiz, né? Porque eu vou ter que ter propriedade para falar, então eu vou falar do meu artigo da conclusão do mestrado, que foi pautado da minha pergunta de pesquisa, que foi sustentabilidade organizacional do terceiro setor, uma revisão sistemática no período de 2008 a 2018. E aí depois eu explico para vocês porque eu escolhi esse marco temporal conforme a gente for avançando aqui no nosso slide, né? Então, a gente vai agora trazer essa pesquisa, como é que ela aconteceu na prática. Então, o primeiro momento que eu tive que fazer para que essa minha revisão sistemática ela acontecesse foi a elaboração da minha pergunta de pesquisa. Né? Como eu falei para vocês, eu elaborei duas perguntas, porque primeiro eu tinha a necessidade de estabelecer um marco teórico para entender o que está se falando. Por quê? Porque eu via gente que dizia que sustentabilidade organizacional era somente sustentabilidade financeira. Eu entendia, como pesquisadora da sustentabilidade, que somente finanças não quer dizer nada. Você pode até ter as contas equilibradas, mas dentro de um ecossistema organizacional, a gente tem muitos outros fatores que vão influenciar, como cultura e clima organizacional, a questão de interação com a sociedade, a responsabilidade social que vai acontecendo dentro desse processo. Então, eu queria saber qual era o estado da arte, porque eu queria saber quais eram os marcos teóricos para dizer, olha, a partir daqui é que eu vou escrever, para eu não ficar dentro da minha revisão nem fazendo mais do mesmo, nem correndo para distante da minha área de pesquisa. Então, a minha primeira pergunta foi, eu queria saber qual era o estado da arte das publicações sobre a temática que eu escolhi para a minha pesquisa nos últimos 10 anos. E aí eu escolhi 2008 porque é quando a gente já tinha a última movimentação, né, das últimas movimentações, como marco regulatório do terceiro setor. Então, se não me engano, em 2009, então eu queria saber um pouquinho do antes para a gente contextualizando. E aí, 2018 foi o ano que eu comecei a realizar, né, eu comecei a fazer em janeiro, e como foi a minha primeira revisão, eu fiz cada etapa, ainda pagando crédito de disciplina, enfim. Eu fiz bem devagarzinho, então só terminei no segundo semestre. Então, por isso que foi até 2018. E aí, entendendo qual era esse estado da arte, eu queria saber quais eram as práticas de gestão que eram utilizadas por essas organizações, quais eram as práticas sustentáveis. E aí, quando a gente escolhe alguns temas, por exemplo, sustentabilidade, a gente vai remeter muito mais à questão de ambiente, né? Recursos naturais, toda a questão ambiental. Sendo que, quando a gente faz o filtro, vem muita coisa sobre isso, né? E aí eu queria entender práticas de gestão, práticas de gerenciamento. Então, eu quis saber quais eram as práticas que eram adotadas por essas organizações. Algumas práticas que encontrei confirmaram aquilo que eu já esperava, como a gestão, práticas de gestão e de governança, né? Governança corporativa, para a gente trabalhar com transparência, para melhorar até a reputação organizacional, mas algumas coisas novas foram também aparecendo e surpreenderam positivamente. E aí, dentro dessas duas questões, eu tinha que especificar o tempo que eu queria, as áreas de estudo que eu queria abordar, e lá na frente a gente utiliza isso na base de pesquisa, e depois eu precisei apresentar a minha associação temática. E aí a gente começa a falar sobre as palavras-chave de pesquisa, né? Eu defini, antes de tudo, mais à frente eu falo aqui, né, que é importante a gente definir as bases de pesquisa. Por quê? Porque quando as bases de pesquisa elas são dos mesmos indexadores, a gente tem um risco maior de duplicidade. Então, se você tem duas bases de pesquisa do mesmo indexador, talvez você tenha os mesmos artigos, uma repetição muito grande desses itens. Então, já escolhi duas bases de indexadores diferentes, né? Então, peguei a Scopus e peguei a Web, que eram voltadas para a gestão, mas eu também poderia ter trabalhado com a Emerald, eu poderia ter trabalhado com a Science Direct, e também atenderiam a minha necessidade, porque são voltadas para a gestão. A gente sabe que algumas bases, elas têm uma inclinação temática para algumas áreas específicas, né? Então, eu fui com essas duas, que era o que interessava e o que trazia para a minha realidade. O outro ponto foi a elaboração desses filtros temáticos. Quando eu falo de sustentabilidade, eu quero trazer para organizações, eu não quero saber o que está acontecendo no meio ambiente, não. E, na verdade, quero saber, mas isso não vai atender o meu escopo, então a gente tem que ser muito objetivo.
Então, fui trabalhando sobre o quê? Ciências sociais, business, né, negócios, economia, projetos voltados para a gestão. Então, esses filtros foram filtros temáticos que vão casar e que vão ter relação com a minha área. E aí, eu fui delimitando a minha área de estudo, né? Gestão organizacional, ciências sociais aplicadas, para que a gente conseguisse fechar, para entender a área de estudo e essa associação temática. E aí a gente elabora essa palavra-chave. Então, como a minha pesquisa foi para o inglês também, né? Eu fiz inglês, fiz português, fiz espanhol, mas na verdade a gente sabe que todo trabalho teórico, todo trabalho de pesquisa, a maioria, assim, ouso dizer que mais de 90% dos casos está em inglês. O grande resultado que eu tive foi inglês e um trabalho apenas em português, nenhum em espanhol. Então, tudo que atendeu a minha questão de pesquisa ficou voltado à língua inglesa. E aí eu elaborei essas palavras-chave de acordo com os verbetes na língua inglesa. Então, eu coloquei sustentabilidade entre aspas, porque era um termo principal, e organizações, né? Então, eu queria saber sustentabilidade em organizações, que era um termo secundário. Fechei o primeiro parêntese. O que, eu quero dizer? Eu quero, nesse primeiro momento, falar sobre sustentabilidade e organizações, né? Não me interessa além disso, eu quero sustentabilidade e organizações. E aí vocês podem ver que onde tem essa interrogação aí, em organizações, é um bizuzinho. Por quê? Em algumas situações, tem gente que vai escrever organização com S ou com Z. Eu falo isso porque eu já li, e quando eu peguei, eu vi algum artigo que tinha com S e que tinha com Z. Então, quando tem alguma situação que é passível desse erro de trocar a letra, a gente coloca essa interrogação, porque ela vai servir ela não vai anular a palavra que eu vou buscar, mas ela vai ficar entre o híbrido. Ela vai dizer, ó, serve com S, serve com Z. Estou aceitando os dois. Então, eu tive artigo importante, inclusive, que estava com essa grafia diferente. Então, serviu para mim para falar de sustentabilidade e falar de organizações. Então, meu termo principal eram essas duas palavras relacionadas. Mas aonde? Né? Onde é que eu queria pesquisar sustentabilidade e organizações? Então, eu queria pesquisar no terceiro setor, ou serviria também se encontrassem organizações não governamentais, ou até mesmo o termo, né, em inglês de ON, que é NGO, de acordo com o que o pessoal escreve. Então, eu disse, ó, eu quero sustentabilidade e organizações nesse tópico aqui, que é meu tópico principal. Mas eu quero que você associe isso às organizações do terceiro setor, às organizações não governamentais, às ONGs. Então, eu tive um tema principal, uma temática acessória que foram casados dentro desse momento, certo? E aí, dito isto, eu defini os meus critérios, né? Critérios de inclusão e de exclusão. Eu defini o que é que vai compor ou não a minha revisão. Então, por exemplo, eu defini que eu só queria artigos em inglês, português e espanhol, né? Fora dessas línguas eu não aceitaria. Eu só queria artigos que fossem de open access, né? Acesso livre, que eu não precisasse pagar, nem precisasse ir para aquele site do passarinho, que toda vez a gente tem que reforçar. E por mais que todo mundo diga, olha, é de graça, pega lá, não é o certo. Não é o certo por uma questão moral e ética. E também não é o certo porque, se eu estou dizendo que eu quero estudar todo o panorama teórico de uma temática X, e aí encontro um artigo que é fechado, e eu disse que eu só queria, eu não posso pagar, não tenho licença, minha universidade, ela não oferece esse custo para mim, para eu pagar pelo acesso desse artigo. Então, como é que eu estou dizendo que eu quero ver esse cenário, e aí eu vou burlar e vou no site do passarinho para conseguir esse artigo. Eu até entendo que alguma situação a gente consulte e vai acontecer com qualquer um em qualquer momento da vida. Não estou aqui para julgar ninguém, tá? Mas, se eu estou querendo refletir um cenário, como é que eu digo que eu só quero acesso livre e vou procurar um que tem acesso pago? Não estou sendo fiel à minha resposta. Não estou dizendo, olha, é isso, isso e isso que eu encontrei aqui. Por quê? Porque um dos critérios, gente, da pesquisa, da metodologia, né, da metodologia da pesquisa é a questão da replicabilidade. Então, a pesquisa que eu realizo hoje, se a Alessandra seguir os meus movimentos, né, da minha metodologia, ela vai ser capaz de realizar da mesma maneira. Talvez a escrita seja diferente, porque somos pessoas diferentes, mas o meu passo a passo da minha metodologia vai poder ser replicado, ou seja, qualquer um de vocês pode chegar na minha metodologia desse artigo e fazer o artigo novamente, né? Ou pelo menos deveria ser. Então, como é que eu digo
que o meu trabalho vai contar como critério de inclusão e de exclusão a questão do acesso livre, aí pego um artigo que não tem acesso livre e quem for fazer depois não vai ter acesso a essa informação. Então, estou mentindo dentro da escrita do meu projeto. Então, falo isso, é uma questão de alertar mesmo, não para julgar, eu entendo. Inclusive, muitas vezes precisa de artigo e tem licenças que são estratosféricas, né? Então, a gente precisa entender quais são esses critérios de inclusão e de exclusão. Alguns vão dizer, ela tá querendo ser honesta demais, mas é só uma questão de refletir, né, essa questão da pesquisa. Então, o que são esses critérios de inclusão e exclusão? É aquilo que vai dizer que tua pesquisa vai aceitar esses artigos ou vai rejeitar esse material para tua pesquisa. Então, definir ano de publicação, artigo de acesso livre, idiomas, artigos finalizados, artigos de revisão e artigos com aplicação prática, enfim, foram os artigos que eu defini e me neguei a outras situações. Defini isso, precisei falar dos meus critérios de qualidade, porque eu precisava falar desses. Eu precisava avaliar a qualidade dos estudos que iriam compor a minha pesquisa. Né? Então, eu precisaria dizer, olha, eu preciso que esses artigos eles tenham, no meu caso, né, objetivos claros e previamente definidos, uma metodologia que permita uma replicabilidade, resultados conclusivos, ele precisa inspirar pesquisas futuras. O autor, quando escreveu, ele tem apresentado uma contextualização maior desse artigo. Então, esses critérios de qualidade, eles vão compor essa pesquisa e isso vai atribuir notas à pesquisa, aos artigos que vão contar lá no final. Né? Lá na frente eu vou explicar um pouquinho desses critérios de qualidade propriamente ditos, mas ele serve como um fator de pontuação. A gente vai fazer isso na última etapa, quando a gente for ler o artigo inteiro. E, além disso, a gente precisa, né, voltando para aqui, a gente precisa estabelecer o uso, né, de software, né, para sistematizar essa informação. Então, eu utilizei o Start no momento. Em algum momento, alguns amigos deram uma ajudinha para o Atlas TI, também para fazer análise de conteúdo, porque pesquisa não se faz só, então teve gente aqui que eu aperriei, chorei no pé do ouvido, me ajuda, pelo amor de Deus, senão não concluo esse mestrado. Então, utilizei esses dois softwares a princípio, né? O Start e o Atlas, para poder fazer esse processo de revisão, né? Além dos controles que a gente faz de conteúdo com Excel, porque eu particularmente sou uma pessoa desconfiada, então eu tenho trabalho acontecendo dentro do software, eu tenho o meu diário de pesquisa, né, um caderno que eu utilizo para as minhas atividades, mas eu também tenho uma planilhinha no Excel que, se der algum problema, eu não perco esse conteúdo nunca mais, né? Vai ser um pouquinho difícil perdê-lo. Mas, no geral, essas são as etapas de revisão. E aí a gente vai para a parte prática. Esse material que eu mandei para vocês, ele está com passo a passo, né, de como fazer, porque já fica como um documento para vocês utilizarem. Então, já eu migro para o Start, para a gente começar a parte prática, mas inicialmente a gente começa, principalmente agora, né, que a gente está com trabalho remoto ainda, a gente começa trabalhando com acesso à base, né? Só que esse acesso à base não é só chegar somente no periódico CAPES e utilizar, a gente precisa desse acesso remoto. Então, a gente já começa falando desse acesso CAF. Vocês conhecem o que é o acesso CAF ou eu preciso ficar aqui mais um tempinho? Vai soltar por dentro? Como é que está essa resposta? Conhecemos. Então tá tranquilo. Não vou me demorar nesse. Então, não fico nesse. Então, primeiro momento, configuração do acesso CAF para que você consiga acessar essa base, né? E aí, já com acesso CAF, a gente seleciona a base para pesquisa. Nesse caso, selecionei Scopus e selecionei a web, porque é verdade. Alunos de Alessandra aprendem isso com ela no primeiro dia. Tá vendo? Tá vendo, Ale? Tua fama tá massa. Fama espetacular. Então, a gente faz esse acesso e vai para as bases, né? E já com acesso, a gente seleciona essa base de pesquisa. Mais uma vez, cuidado somente nesse momento de selecionar a base, para que não haja uma repetição, né? Base de mesmos indexadores, né? Então, a gente tenta fazer com indexadores diferentes para não ter essa repetição desse material. Utilizei a base, gente, e aí eu fiz o exemplo da Scopus, né? Eu utilizei, se vocês verem aqui no primeiro ciclo,
eu coloquei as minhas strings de busca, ou seja, as minhas palavras, aquelas palavrinhas ali que tem sustentabilidade e organizações, eu fui adicionando. Então, o primeiro título era sustentabilidade e organizações. Eu adicionei o ezinho aqui, que era o and, e fui colocando os outros termos. Depois, eu defini o tempo da pesquisa, né, o limite temporal, o tipo de documento que eu queria, o tipo de acesso. Então, a gente foi utilizando essa base de pesquisa especificamente. Por mais que as bases de pesquisa elas sejam diferentes, elas têm um modelo, não vou dizer que é igual, né, porque são diferentes a sua configuração, mas elas seguem um sisteminha aí muito próximo. Então, se você chegar para a Emerald e fizer isso, talvez você tenha só que mudar a posição da tela. Isso vai de acordo com você vai conseguir repetir esse passo a passo de acordo com a sua necessidade de pesquisa, né? Então, tem essas partes de colocar o título da pesquisa, tempo e tal, e também tem a questão do refinar, né, os artigos. Então, aqui, ó, vejam só, os anos disponíveis, aqui do meu lado esquerdo, as áreas de pesquisa. Então, pode refinar esses resultados e também selecionar ano, área, língua, o que você precisar para deixar a sua pesquisa cada vez, a sua questão de pesquisa e seu processo de pesquisa cada vez mais fechadinho. E aí, uma coisa boa que eu gosto, e aí eu vou defender a Scopus, que a gente tem a base favorita da gente, é que a Scopus é muito boa para você trabalhar diretamente, porque você consegue ver o resumo dele logo de cara. Algumas outras você tem que clicar e você abre uma nova guia. Então, a Scopus, enquanto eu estava lendo, era só descer o rolo da página. E era muito fácil isso para mim, porque eu conseguia me localizar muito melhor. Mas aí, dica só de orientação mesmo de vocês, mas podem utilizar qualquer base. Eu falo somente de uma questão de facilidade de operação da base da pesquisa. Então, se vocês olharem aqui no título superior, vocês veem o resumo. Se tiver pequenininho, gente, isso aqui é um print, vocês dão uma pinçadinha na tela que vocês conseguem observar direitinho. Vejam só o resumo. Eu tenho o título da minha pesquisa, eu tenho sustentabilidade, organizações, terceiro setor, aquelas palavrinhas que eu desenhei lá atrás, né? O tempo de publicação, quais eram os anos que eu estava interessada, as áreas que eu utilizei para pesquisa, quais foram os filtros que eu coloquei. Quando a gente vai fazendo aqui do lado, à esquerda, ele vai acrescentando. Então, o resumo da minha pesquisa e de tudo que eu fiz fica lá em cima. Aí você vai dizer, mais uma confirmação, né? Não basta você documentar no seu processo de escrita do artigo, no seu caderninho de pesquisa, no seu caderninho de apoio ao trabalho, você tem lá em cima também esse grande resumão que em algum momento pode te ajudar a se situar nessa atividade. E aí, terminei tudo isso. O que é que eu faço? Eu agora vou exportar esses artigos, porque isso daqui, gente, depois que eu fiz os filtros e apliquei todos aqueles filtros que a gente conversou, ao fim da página, né, daqueles filtros, canto esquerdo, a gente tem um item para exportar e refinar, no qual a gente vai conseguir emitir um arquivo em PDF, que a gente não vai ler esse arquivo em PDF normalmente se abrir no computador, e só vai conseguir fazer isso a partir da utilização do software. Então, a gente termina a seleção desses artigos, exporta o documento, e aí a gente, posteriormente, a gente migra para o Start. Então, a gente já deixa tudo orientadinho. Lembrando que eu acabei não especificando nesse slide, mas a gente tem dois modos de trabalhar essa exportação desse artigo. Então, anotem aí a informação extra, que é ou exportar esse artigo em Bibtex, ou exportar esse artigo no RIS, R-I-S, que são as formas de configuração. Dependendo da base, ela só vai trabalhar com outra, mas para trabalhar com Start, esses dois servem muito bem. Então, exporta o arquivo no Bibtex ou no RIS, você vai conseguir ler no teu software. E aí, gente, a gente chega à parte do Start. Eu vou encerrar aqui para abrir o Start lá, porque eu acho que é melhor fazer pelo o software abrindo tudo bonitinho do que a gente ficar aqui com esses prints, né? Os prints, eles vão servir apenas de guia para vocês posteriormente. Deixa eu só encerrar aqui a apresentação e a gente vai para o outro software. Só um minuto. Então, a gente estava falando, gente, do Start. Não é um software difícil de abrir, não é pesado, não é ruim de operacionalizar. Eu até acho que, não sei se é porque eu estou acostumada com ele, mas ele não é mau, tá? Olhem ele como aliado.
Então, o Start ele vem com essa vantagem de operacionalização. Foi um software elaborado pela, se não me engano, pela Federal de São Carlos, então a gente consegue ter acesso a ele. A gente precisa só colocar no Google, né? Start é condução de revisão sistemática, é o primeiro, e aí você vai baixar de acordo com a versão mais avançada e que o seu computador suporte, né? As configurações, mas aí um bizu da vida que eu tive que aprender e tive que quebrar a cabeça em tutorial se você tem o Java, você tem que fazer algum processo de suprimir esse Java, não desinstalar, mas deixar ele nativo para poder utilizar, senão você não vai conseguir rodar os dois ao mesmo tempo, né? O Java ele não operacionaliza e vai impedir o Start de trabalhar. Então, vocês anotam aí nas anotações de vocês, colocam aí nas anotações esse ganho da experiência, porque teve umas lagriminhas aqui que surgiram por conta desse bendito Java, mas deu certo. Lições aprendidas de Lições Natália. aprendidas. Foi choro, foi briga, mas aí na época do mestrado eu lembro que tinha um colega, Anderson, o nome dele, ele é da área de TI, fazia mestrado com a gente, ele abriu assim, começou a mexer, e aí a gente chegou a essa alternativa que poderia ser o Java. Depois a gente foi para o Dr. Google e encontrou essa solução. Então, a gente já entendeu que Java e Start ele não vai ser muito compatível, né? Então, já sabem, minhas lágrimas são úteis para que vocês não percam as de vocês com essa pesquisa. Mas vamos lá, gente. Baixei o meu Start. O que é que eu devo fazer? Começa aqui, onde tem File, que é a parte dos arquivos. No meu caso, eu já tenho uma revisão pronta. Então, vou mostrar o processo que eu fiz para vocês com base nessa minha revisão. Se vocês fossem começar do zero, vocês teriam aqui, ó, nova revisão, né? Ctrl N para começar. Mas como eu já tenho algo pronto, a gente vai trabalhar com ela, que foi a revisão que eu estou utilizando para a gente conversar. Então, a gente clica aqui, que é o que eu já utilizei. Eu não acredito, mas tudo bem. A gente vai clicar nesse bichinho e ele vai trazer essa revisão. Em outro momento, se você fosse começar do zero, onde você abre ali Open Review, você poderia exportar a tua base, né? Aqueles documentos que eu falei, Scopus, Web of Science, você exportaria, abriria o Start e você começaria a trabalhar com ele. Vocês veem que ele está aqui, ó, abriu essa outra página, né? Que já é a minha primeira revisão. Então, a gente começa aqui, ó, etapa do planejamento. O bendito protocolo, que é a definição de onde você vem, para onde você vai, o que é que você quer dentro da sua pesquisa. Então, já tem aqui, ó, meu objetivo geral, né? Conhecer os registros da sustentabilidade, tudo dentro e de acordo com a minha pesquisa. Depois eu vou com as minhas questões originais. Então, vou começar a trabalhar com essas questões. Quais são as questões que eu separei para a minha pesquisa? Então, eu defino elas de acordo com a minha necessidade. Certo? Feito isso, a gente tem um outro item aqui embaixo, as palavrinhas, as keywords, né, as palavras-chave que a gente vai utilizar. Então, como é que eu trabalho com essas questões? Estão aqui as palavras que vão refletir a minha pesquisa. Organizações não governamentais, sustentabilidade institucional ou organizacional, né, que depois a gente vai descobrindo que a gente vai mais para uma do que para outra, e terceiro setor. Mas nesse momento, quando a gente ainda está digitando, é importante que a gente tenha aqui, ó, como adicionar quantas questões a gente quiser para a pesquisa. Claro que dentro do nível da razão, né, da razoabilidade. Então, a gente não vai fazer 300, 10, a gente fazer aquilo que a gente pode executar. Então, eu coloquei 2, tem revisão até, que eu já encontrei com 3 questões, né? Mas aí vai de acordo com o que você aguenta para a sua pesquisa. Se você olhar, é um bichinho bem interativo, bem intuitivo, dá para você utilizar. Você vai colocando o termo que você quiser e vai adicionando aqui do lado. E aí você vai para os seus critérios de qualidade, né? Os critérios de seleção. Então, quais foram os meus critérios de seleção? Contextualização da pesquisa, objetivos definidos, metodologia adequada, os resultados, a pesquisa com contribuições futuras. Então, isso para mim era importante para encontrar no artigo. Não é só um texto por um texto que vai trazer uma citação X, mas é um material que vai me dar um suporte muito maior e que vai trazer mais respostas para as minhas questões. Então, fiz as linguagens que eu utilizei. Depois adicionei o espanhol e o português aqui, mas
para esse protocolo também não altera, porque o resultado praticamente foi o mesmo, porque minha área de pesquisa eu encontro muita coisa lá fora, eu só tive uma atividade em português, então não alterou, mas aqui eu posso incluir nesse campo os estudos, né, as linguagens, né, os idiomas que a gente utilizou para os estudos. E aqui, gente, é o momento principal, crucial da tua revisão e operacionalização dentro desse START. É o tipo de base que você consultou, né? O tipo de documento. Então, você vem aqui, ó, procura a lista, tem todas as bases. Aí você vai dizer, se tiver faltando uma base, como está faltando a Emerald aqui. Você vem aqui em outros e adiciona. E aí, se vocês olham aqui no meu canto esquerdo, cadê? Vocês vão ver que tem, para cada base que eu utilizei, tem uma pastinha, onde tem aqui meu mouse. Cada base utilizada tem uma pastinha. Acho que está muito pequenininho para vocês, né? Ou dá para aumentar aí? Tá dando para ver. Estou enxergando bem. Tranquilo. Então, cada base que for utilizada, eu adiciono. E quando eu adiciono aqui, ela vai gerar uma pastinha aqui de trabalho que lá na frente eu vou utilizar. Então, fiz isso. Agora, a gente vai para os critérios de inclusão e exclusão. Então, vejam só. Inclusão. Estudos que vão tratar secundário ou primariamente sobre a minha temática. Trabalhem com as práticas que eu queria trabalhar, que tratem da temática inicial, que tenham livre acesso nas bases escolhidas, com os resultados finais. Exclusão, que não respondam às pesquisas, às questões de pesquisa, que sejam achados em bases diferentes, que não estejam escritos na língua inglesa, mas depois eu adicionei português, espanhol, tá, gente? No trabalho tem essa adição para o espanhol. Estudos que não tenham livre acesso. E também estudos com resultados parciais. Então, a gente já vê o estudo, a revisão tomando forma a partir do software, né? Fiz isso. Os outros temas, só se você quiser adicionar, mas são os tipos de a definição dos estudos, estudos iniciais que foram selecionados, os critérios de qualidade que você vai analisar. Isso eu trouxe mais para frente no meu trabalho e acabei não preenchendo. E aqui são os campos de qualidade de cada revista, né? As bases, as formas que eu extraí os dados, é meu protocolo. Fiz, gente, clico aqui do lado em print, né? Para deixar salvo, para deixar já na minha basezinha de pesquisa. Fiz o protocolo, a gente vai para a fase de execução da pesquisa. O que é essa fase de execução da minha revisão sistemática de literatura? É quando eu vou analisando os meus artigos. Eu não exportei, eu não fiz aquela base de dados, né? Que eu disse, ó, é tal e tal. Eu venho aqui, a partir do momento que eu defini quais eram as minhas bases, e venho aqui em review. Quando eu venho em review, eu venho aqui na nova seção de pesquisa. E aí eu vou salvar aquele documento que lá atrás a gente exportou dentro das bases de pesquisa. E aí eu vou salvar de acordo com a temática. Uma coisa importante, salvem esses documentos da base de pesquisa num lugar que vocês não vão mexer, né? Deixem numa pastinha única para trabalhar com Start. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho um artigo aqui, um BibTeX, um RIS, que eu deixei na minha área de trabalho, por exemplo, depois eu vou organizar e boto uma pasta específica, eu vou ter que refazer tudo, porque o arquivo ele não vai localizar e vai dar problema. Então, vai fazer, já deixa no canto específico, não mexe, porque senão você pode perder a tua revisão. Então, salvou, deixa na pastinha específica, deixa organizado, deixa separado, faz de tudo para não trocar de lugar, porque se você muda lá atrás o destino dele, a origem dele, você perde todo o teu processo de revisão. E eu já vi gente chorando por conta disso. E chorando mesmo, porque a gente chega num nível de pesquisa que, quando está bem avançado, a gente tem que retomar. Por um erro desse, a gente sente. A gente que trabalha com pesquisa tem algumas frustrações para lidar com essa questão. Mas, vem aqui, adiciona nova sessão de pesquisa e vai. Fez isso, você vai, ó, vou só abrir aqui, eu não vou fazer uma nova sessão de pesquisa, mas aqui, ó, abre aqui, coloca as strings de busca, eu vou colocar como teste, só para vocês saberem, e vou colocar qual é a base que eu utilizei. Supondo que eu escolhi a Scopus. Criei, ele vai pedir para eu adicionar, coloquei aqui como teste, criei mais uma vez, finalizei, abri uma nova base. Aí eu venho aqui, ó, e digo qual é o artigo que eu quero. Então, tem essas 4 extensões para você trabalhar.
Geralmente eu trabalho ou com Biblitex ou com RIS, porque elas são bem tranquilinhas, né? São o que a gente mais vê costumeiramente. Então, clica aqui no Biblitex. Quando você clicar, ele vai direto, clicou aqui, ele vai direto no teu computador para encontrar. Como eu não tenho nenhum artigo aqui para acrescentar, nenhum arquivo dessa maneira, ele não vai fazer isso, mas clicou, ele vai diretamente, certo? Fiz isso, salvei, né? Supondo que eu vou querer, não peço para remover agora todos os duplicados, porque senão vai passar a vida todinha, a gente remove os duplicados lá na frente, ok? A gente volta aqui, viram que formou a seção 2, né, aqui do lado. Então, é porque o novo artigo foi gerado. Mas isso a gente faz lá na frente, depois eu excluo, não tem problema, é só uma forma de vocês verem. Feito aqui, gente, vejam só, a minha primeira extensão. Todos os artigos que estão da Scopus estão aqui, ó. Tudo isso daqui foi trabalhado. Vocês podem ver que aqui do lado tem os status, né? A seleção. Todos os artigos foram aceitos, depois eles foram rejeitados, e aí os que foram aceitos para o trabalho, eles têm a prioridade alta ou baixa, a gente consegue classificar, e já eu mostro para vocês como, né? A outra base que eu escolhi também, todos os arquivos e seguem a mesma sistemática da Scopus. Então, isso não vai mudar porque é um padrão de trabalho. Fiz isso. E agora? A gente vai para a etapa de seleção, né? Então, pego todos os meus artigos aqui, ó, que foram selecionados. E aí eu consigo ver, ó, tem um percentual de trabalho, tem o quantos foram utilizados. Fica até mais fácil para você sistematizar no teu processo de escrita. Então, estou na minha fase de seleção. Abri aqui aleatoriamente um artigo. Em algumas bases, esse resumo vai vir aqui, onde está meu mouse aqui, ó. Conseguem ver? Onde tem o resumo. Alguns vão vir. Outras situações é melhor a gente lidar com a base do lado, porque você pode até, de acordo com a configuração do teu computador, já ler em português mesmo, para adiantar a vida. Tem aqui o nome do autor e o título do artigo e o título do periódico, o nome do periódico, ano e o tipo de trabalho. Quando eu abro aqui, ó, seleção de dados, eu tenho todos os meus critérios de inclusão e exclusão, né? Fora a URL, o DOI e onde é que eu vou encontrar tudo isso. Vim aqui, ó, abrir. Por que eu não aceitei esse artigo? Porque ele não respondia a nenhuma das minhas pesquisas, mas eu poderia aqui, ó, dizer que ele não tinha, se fosse o caso, né? Não tem livre acesso. Ou não funciona. Então, eu vou acrescentando. Cheguei aqui no final, eu rejeitei. Eu tenho a chance de deixar aceito, de rejeitar ou de duplicar. E ele eu rejeitei. Salvo esse trabalho, ou salvo para olhar o arquivo anterior, ou salvo para olhar o próximo, ou se eu não quiser, salvo e pronto. E aí eu vou fazendo todo o meu processo de revisão artigo por artigo. Vejam só, de 178, eu fui para 40 dos que foram aceitos no geral, justamente fazendo esse processo. Só que no primeiro processo eu faço o quê? Leitura de título e leitura de resumo. Então a gente tem um corte muito maior. Título e resumo tem esse corte maior. Nessa fase agora, que eu tenho essa extração, eu vou começar a ler introdução e conclusão. Então, dos 40 artigos, eu li introdução e conclusão e vi o que aquilo acrescentava para o meu trabalho. Li a introdução e conclusão, restaram 14, que é justamente o número que a revista não aceitou, porque achou que 14 não reflete o perfil da revisão sistemática, né? Não reflete um campo de ciência, mas eu já fiz um outro com um colega do mestrado também, deram 40 no fim, vai de acordo com o tema. Como é terceiro setor, tem pouca publicação, principalmente para essa área. Mas eu fiz um sobre produção Lean e uma outra coisa relacionada, fugiu agora a palavra na minha cabeça, e tem muito artigo, então, proporcionalmente, de acordo com a exploração do tema. Então, a gente viu essa quantidade de artigos elevada, né? Então, tem aqui a quantidade do pouco que foi utilizado, que foi para mim. Então, desses 40, viraram 14, extraí, seguindo o mesmo protocolo. A gente abre um artigo aqui, abri aleatoriamente, vi qual era o artigo, o título, e selecionei. Ele foi aceito porque ele tinha e tratava as áreas que eu queria. Salvei, pronto, fechei. Uma coisa importante, sempre que puder trabalhar, vem aqui e salve o que você está fazendo, porque o Start, ele não salva o trabalho no momento do fechamento, como se deixasse registrado aquilo que você fez.
Então, até num descuido, se a gente fecha, a gente vai ter que voltar para o que estava fazendo anteriormente, né? Então, a gente precisa desse processo para salvar esses conteúdos. Então, o que é que eu estava falando aqui? Vim da extração de 40, dos que foram aceitos foram esses. Foram esses aqui que compuseram a minha revista, né? A minha revista não, a minha revisão, foram esses aqui que eu pude trabalhar para fazer. Então, todos eles estavam aprovados. Uns tinham uma prioridade maior, outros tinham uma prioridade menor, mas todos eles foram aprovados. Então, a partir daqui, ó, foram 26 que foram rejeitados, não tive duplicado, e aí eu vim para a questão de sumarização, né? Eu tenho os 14 artigos, e aí eu tenho uma parte gráfica, que eu posso brincar com essas informações, saber quais foram os principais critérios que rejeitaram os artigos, como eu tenho como construir nuvens de palavras também, então eu consigo explorar bastante o Start. Então, para o uso do Start, é basicamente esse trabalho, né? A gente faz esse processo aqui. Alguém tem alguma dúvida quanto ao uso, gente? Para a gente seguir para outra etapa e a gente começar a fechar a questão da revisão sistemática. Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa específica? Não, professora. Ai, meu Deus, uma professora. Natália, só Sim. me informa uma coisinha. Quando você tem duas bases, como é o caso, ou quando você tem mais de um idioma, e aí provavelmente você pode ter pego o mesmo artigo, né? Pode ter duplicidades, tal. Como é que se faz essa limpeza, essa exclusão por duplicidade? Ou como é que você não garante que eles não estejam, por exemplo, nas duas bases ou coisa assim? Porque isso é possível, né? Em alguns casos. É possível. Por mais que eu tenha tentado fazer essa exclusão, né? Essa exclusão não. Essa pré-seleção para dizer, olha, eu não tenho interesse de trabalhar com essa base porque são indexadores iguais, e de fato a gente encontra o mesmo artigo numa base em outra, principalmente da área de administração, vem alguma coisa ou outra, por mais que eu tenha utilizado, vem alguma coisa ou outra. E aí eu venho aqui, nesse caso não veio, mas teve uma outra que eu fiz que veio duplicado. E aí eu venho aqui, ó, para o artigo, ó, e eu digo se esse artigo, nesse momento, por exemplo, eu digo se ele vai ser aceito, se ele vai ser rejeitado, ou se ele está duplicado. E aí eu faço o pente fino a partir da minha leitura. Eu tenho como fazer antes, mas eu posso fazer agora, nesse momento. Certo? Tá, já. Algo mais aqui? Start e coisas semelhantes? Ou eu posso passar para outra etapa? Podemos ir para a próxima. Então, vamos embora. Então, gente, como eu vinha falando, né? O Start, é bom a gente trabalhar com o Start, porque ele vem com a parte prática, mas esse documento, se vocês quiserem, fica à disposição de vocês, também está à disposição do meu grupo de pesquisa, então eu já deixei prontinho para essas situações. Vocês utilizam como tutorial, mas procurem um protocolo que eu vou deixar para ler, disponibilizar o protocolo do Prisma para vocês. Vou até fazer isso assim que encerrar, para não esquecer depois. E aí, aqui estão as informações do protocolo, eu fui explicando todo o passo a passo, explicando as fases do estudo, por que eu tinha que fazer cada coisa. Então, foi bem um tutorial mesmo para a gente trabalhar. E aí, a gente vai se encaminhando para a finalização da revisão. Tá, eu selecionei os artigos, né? Dos tantos que eu pesquisei, sobraram 14. A minha seleção está pronta, eu posso dizer, olha, orientadora, acabei, estou livre, férias, posso viajar, posso me livrar dessa pesquisa? Não, a gente precisa trabalhar um pouquinho mais. Então, quando você lê chega no ponto de ter esses 14 artigos, agora você vai ler esses artigos na sua integralidade e vai separar as cotas. E aí, como eu falei, né, todo o processo de pares. Se vocês puderem trabalhar com o seu par, com o seu companheiro de pesquisa, sempre marcam uma reunião de alinhamento para dizer, olha, eu rejeitei esse porque eu não gostei disso, disso e disso. É um processo de conversa mesmo sobre as questões da pesquisa. Até porque todo o processo de leitura ele é sujeito aos viés e às visões que a gente tem, né? Toda a nossa subjetividade. Então, posso dizer que não gostei do artigo porque eu tive dificuldade de entender ou porque ele não se aplicava, e, na verdade, eu posso estar enviesada. E aí, tem uma segunda pessoa para discutir isso, pode dizer, não, gente, você que não prestou atenção nesse detalhe direito, vai responder e tal. Então, tem essa possibilidade. Então, a gente lê os artigos e, em mais um momento de revisão aos pares, a gente lê o artigo e separa as cotas.
E aí, separando as cotas, a gente começa a ficar com os pequenos trechos desse artigo, né, que a gente pode agrupar de acordo com a temática. E nesse momento que entra a Atlas TI, nesse momento que entra a análise de conteúdo, porque você já lê esse material, já separando os temas, criando categorias. Então, quem trabalha com o Atlas vai fazer uma grande teia dizendo, ó, aqui liga com isso daqui, tal tema diverge de tal tema, ou converge, e você vai criando as possibilidades que a tua pesquisa te traz, né? E aí você agrupa esses artigos, essas cotas, né, de acordo com cada temática, e vai desenrolando teu texto. Você começa a escrever um texto com base nesses artigos. O outro passo é a parte de síntese. Isso daqui vai para os resultados. Você vai fazer o processo de síntese e falar sobre os anos de publicação, autores, universidade, nacionalidade, a parte de estatística descritiva, para dizer, ó, a maioria aqui, gente, tantos por cento, é dessa universidade, é dessa revista. Eu fiz isso na minha, e isso dá uma possibilidade. Por exemplo, eu vi que a revista que mais publica para a minha área é a Voluntas, é uma revista sueca, se não me engano, e ela trabalha com isso, com sustentabilidade e organizações, e ela foca muito no terceiro setor, né? É mais específica para terceiro setor. Então, entendi que se eu tenho como publicar na Voluntas, ou se eu escrever algum texto, a Voluntas vai ser meu próximo alvo. Por quê? Porque eu identifiquei quais eram os países que estavam mais emitindo, quais são as universidades que mais emitem essas pesquisas, e eu crio parcerias. Por quê? Eu estou aqui em Pernambuco, da minha casa aqui em Olinda, trabalhando com pesquisa, mas tem alguém na sua casa lá na Romênia que pesquisa a mesma coisa. Com exceção da linguagem das barreiras, eu posso conseguir o e-mail dessa pessoa, propor parcerias, conversar, dizer o que eu concordo, o que não concordo, trabalhar com parcerias mesmo, né, para a gente trabalhar com colaboração, e quem sabe parcerias vão nascendo dentro da universidade, né? Eu daqui de Olinda, você daí da sua casa e o resto do povo no resto do mundo para a gente conversar. Então é importante a gente coletar isso, isso é interessante para a parte da síntese, né? Geralmente nas revisões tem esse primeiro momento da síntese. E aí depois que você faz tudo isso, você vai avaliar a qualidade dos artigos finais, não dos todos que você avaliou, mas dos finais. Então aqui, ó, eu separei pelos códigos que esses artigos tinham na base. Então, se a gente volta lá no Start, cada artigo tinha uma numeração. Então, eu coloquei A003, porque era o artigo número 3 de todos que eu selecionei. A055, porque era o artigo do número 55. Então, eu nem fiz uma numeração única, deixei com a numeração original. E aí, eu fiz uma pontuação aqui. 1 para aprovado, 0 para reprovado, para aquilo, sim ou não, né, para aquilo que ele apresentava. Então, o objetivo estava claramente definido, 1 ponto. A contextualização estava boa, 1 ponto. A definição dos resultados estava bem escrita, 1 ponto. Contribuição para a pesquisa, 1. Inspira pesquisas futuras, 1. Então, o máximo de pontuação desse somatório da qualidade aqui, ele diria para mim que ele poderia ter 5 pontos. E o mínimo, para eu aceitar o artigo, seria 3. Né? Alguns artigos, se vocês veem aqui, eles não atingiram essa qualidade, não atingiram esse ponto alto. Então, eu fiquei entre 1 e 0 para atribuir pontuação. Teve artigo que conseguiu 5, teve artigo que conseguiu 3. Em algum momento, eu ainda poderia excluir algum artigo da minha revisão por conta desse critério de qualidade. Então, foi maior que 3, a minha decisão foi aprovar o artigo. Menor que 3, eu reprovava, porque aí a gente já está bem aquém daquilo que a gente decide como positivo para esse artigo. E aí eu vi que eu tive um aproveitamento de mais de 80%, se vocês verem aqui, ó, 60 dos 70 pontos, mais de 80% dos artigos que eu utilizei para minha revisão, um percentual bom, né? E aí, feito isso, a gente faz as cotas conforme as RQs de revisão, finaliza a revisão e vai publicar. Então, a gente parte para a finalização do trabalho, certo? Dúvidas aqui, gente? Acho que não. Então, a gente conseguiu dar conta da revisão sistemática de literatura. As referências que eu sempre gosto de utilizar, o texto da Kittingham, que eu aprendi, conheci aqui, por mais que seja de 2004, ainda ela é muito citada e muito utilizada, ela mostra esse processo de protocolo. Então, a Kittingham é como se fosse aquele texto de suporte da pesquisa mesmo, por mais que tenha gente que tenha vindo depois, esse é o texto de suporte que a Kittingham ela vem para a gente falar sobre
revisão sistemática de literatura, mas a gente tem outros mais atuais, como Felizardo, como Campagnolo e tal, que eu posso até fornecer para vocês essas novas leituras. Então, a gente começa com a Kitchenham para dar base. Uma leitura de apoio que me ajudou muito foi o pessoal da saúde, né? Aqui, ó, Revista Escola de Enfermagem, me dizendo, eu fazendo pesquisa em sociais aplicadas e o pessoal da saúde me dizendo para que lado eu deveria seguir, né? Então, esses 2 artigos aqui, eles são muito bons porque a Kitchenham, ela vem falando do procedimento, esses 2, eles vêm dizendo, faz assim, faz assado, olha, não pega uma base do mesmo indexador, não, olha, não faz desse jeito, não. Então, esses artigos, eles servem também para ajudar na condução. E aí, o caso prático que eu utilizei para minha atividade foi o artigo da minha dissertação, publicado na Revista de Estudos e Pesquisas Avançadas no Terceiro Setor, né, que fala sobre sustentabilidade organizacional no terceiro setor e faz essa revisão desse período de 2008 a 2018. No mais, é isso. Não tendo dúvidas, eu agradeço, deixo os meus contatos. Quem quiser falar comigo, fica à vontade, tanto pelo Instagram quanto por e-mail. E quem puder, segue meu grupo de pesquisa, que é o Prisma, é um grupo da universidade, e a gente tem algumas pesquisas voltadas para a sustentabilidade, seja organizacional e seja ambiental também. Então, se quiser dar uma passadinha para saber o que o Prisma está fazendo, é só seguir o nosso @, tá certo?